Represente no plano cartesiano as equações a seguir usando uma folha de papel quadriculado. Se você não tiver a folha de papel quadriculado, você pode fazer o plano cartesiano normal usando uma régua sem o quadriculado, fazendo as medidas corretas, deixando as medidas exatas usando uma régua para ficar melhor. Então, represente no plano cartesiano as equações a seguir usando uma folha de papel quadriculado. Você percebe que ele não deu os valores de x nem de y. Então, o que é que acontece? Eu vou atribuir aqui os valores de x e os valores de y. Então, eu posso ter valores negativos, certo? Valores positivos também. Vou colocar aqui 4 valores. Então, posso ter valores positivos e valores negativos. É importante ter também valores negativos. E agora eu vou resolver aqui essa equação, substituindo o valor de x pelos valores que nós colocamos aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui, quem é x? X é menos 1. Então, fica menos 1, depois continua, menos y igual a 2, certo? Então, perceba que aqui eu substituí os valores de x e os valores de y, eu não sei, ficou y mesmo. Então, aqui é só separar quem tem y de quem não tem. Então, o y está negativo, então ele continua negativo, ele não mudou de membro. Esse 2 também não mudou de membro, perceba que está igualzinho, ó. E menos igual a 2. Só que esse menos 1, ele vai mudar de membro, que ele vai ficar junto do 2. Ele está negativo, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar aqui mais 1, certo? E agora, nós vamos resolver aqui a operação. Então, vai ficar menos y igual a 2 mais 1, 3. Ó, eu quero calcular o valor de y, e aqui esse y está negativo. Para tirar esse negativo aqui do y, a gente multiplica toda a equação por menos 1. Então, ao multiplicar por menos 1, o y vai ficar positivo e o 3 vai ficar negativo. Por quê? Porque quando eu faço menos por menos dá mais, então fica positivo. Y vezes 1 dá y. Mais por menos dá menos, 3 vezes 1 dá 3. Por isso que a gente repete os mesmos valores, as mesmas variáveis, e a gente só modifica os sinais, certo? O que é menos fica positivo, fica mais, o que é positivo fica negativo, certo? Se os dois forem negativos, ficariam os dois positivos. Então, y aqui é menos 3. Eu tenho aqui o par ordenado, menos 1, menos 3. De onde foi que eu achei esse menos 1? O valor de x. E o menos 3, o valor de y. Agora, a gente vai fazer a outra. Então, ele está dizendo que x é igual a 0. X é igual a 0, então 0 menos y é igual a 2, certo? Se fosse separar, ia ficar menos y igual a 2 menos 0. Ora, nem precisaria colocar aqui. 2 menos 0 é 2. Então, aqui fica menos y igual a 2. Como eu quero o valor de y e ele está negativo, a gente vai multiplicar por menos 1. Então, vai ficar, o que é negativo fica positivo, o que é positivo fica negativo. Ou seja, y vai ser igual a menos 2. Então, aqui eu vou ter 0, que é o valor de x. E agora o valor de y, que é menos 2. Então, outro par ordenado. Aqui a mesma coisa. Ele está dizendo que x é 1, então eu vou colocar 1 aqui no lugar do x. E a gente vai continuar a conta. Então, aqui menos y igual a 2. Perceba que a conta é a mesma, só vai mudando o valor de x. Então, aqui separando quem tem x de quem não tem, vai ficar... Ou quem tem y, desculpa, menos y igual a 2. Aqui mais y mais 1 vai ficar menos 1. Então, o menos y eu repito. 2 menos 1, 1. Como isso aqui está negativo, a gente vai multiplicar toda a equação por menos 1 e vai inverter os sinais. O que é menos fica mais, o que é mais fica menos. Ou seja, y vai ser igual a menos 1. E eu tenho um par ordenado 1, menos 1. 1, menos 1. Esse é o par ordenado. A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora vai usar o 2 no lugar de x. Então, vai ficar 2
menos y igual a 2. Então, separando quem tem y de quem não tem, vai ficar menos y igual a 2 menos 2. Então, fica menos y igual a 0. Por quê? Porque 2 menos 2 vai dar igual a 0. Como aqui o y está negativo, nós multiplicamos por menos 1 e vai ficar o y positivo. Mas o 0 não é nem positivo nem negativo. Então, ele fica o 0 mesmo. Então, aqui vai dar 0. Então, eu vou ter x igual a 2 e y igual a 0. Então, nós temos esse par ordenado. Vou repeti-lo aqui, porque eu vou baixar 0 menos 2, 1 menos 1, 2, 0. Certo? Então, vamos representar isso aqui no plano cartesiano. Esses valores aqui no plano cartesiano. Então, eu tenho aqui, esses são os valores de x, e esses são os valores de y. Então, aqui eu tenho 0, fica no meio, 0 para todos. E aqui eu vou ter os valores de x positivo, os valores de x negativo. Certo? A gente sempre conta do meio para a extremidade. Aqui eu vou ter os valores de y positivos. E aqui os valores de y negativo. Ok? Agora vamos fazer a representação. Aqui eu tenho um par, que eu chamo de par ordenado. Par ordenado porque sempre vai vir dois valores e na ordem. O primeiro é o valor de x e o y é o segundo valor. Então, eu vou procurar aqui o valor de x. X é menos 1. Então, vamos aqui na reta de x. X é menos 1. Eu encontrei aqui. Pronto. E ele está dizendo que y é menos 3. Ora, aqui 3 é positivo. Então, eu vou descer até encontrar o y, que é menos 3. Então, a gente encontra aqui, ó. Nessa sequência, certo? Vai descendo reto. E esse aqui vai seguindo reto também. Então, aqui vai ser a coordenada menos 1, menos 3, que é só fazer a localização. É menos 1 até chegar ao menos 3. Aqui seria o ponto de encontro. Não é isso? Agora, vamos lá. A segunda coordenada, x é 0. Onde é que está o 0? Aqui. Pronto. Y é menos 2. Se é menos 2, ele vai descer. E como é 0, ele vai descer aqui na reta, até chegar ao menos 2. Então, aqui chegou o menos 2. Você percebe que, ao colocar os pontos, ele vai ter que formar uma reta. Então, ele vai ter que ficar assim, alinhado, ó. Se você colocou o 2 aqui, aí você não sabe. Mas colocando o terceiro número, você vai saber se ele ficou alinhado ou não. Então, aqui, 1 menos 1. Quem é x? 1. Então, eu vou procurar o x1 aqui. Quem é y? Menos 1. Então, menos 1 aonde? Y, menos 1. Então, a gente vai encontrar aqui, ó. 1 com menos 1. Então, aqui eu encontro. Aí, perceba que, assim, já está alinhado. Então, você nunca pode colocar só 2 pontos. Que os 2 pontos você liga com a reta de onde ele estiver. Mas os 3 pontos, para ele estar certo, ele vai ter que estar alinhado para depois formar a reta. Aqui o 2, x é 2, está aqui. Y é 0, 0 é aqui. Então, vai ficar na reta. Sempre que tem um 0, a marcação é na reta. Então, aqui vai ser, ó, no 2 do x. Por que 2 do x? Porque está dizendo que o valor diferente de 0 não nulo é o x e é o 2. Então, aqui eu vou ter aqui essa reta e é só marcar e eu tenho a solução geométrica dessa equação, x menos y igual a 2.